O médico não me achou muito arruinado e muito polidamente deu-me conselhos para reagir contra o meu vício. Oh, meu Deus, como eu tenho feito o possível para extirpá-lo. E, parecendo-me que todas as dificuldades de dinheiro que sofro são devidas a ele, e por sofrê-las é que vou à bebida. Parece uma contradição. É, porém, o que se passa em mim. Eu queria um grande choque moral, pois físicos já os tenho sofrido. Semi-morais, como toda espécie de humilhações também. Se foi o choque moral da loucura progressiva de meu pai, do sentimento de não poder ter a liberdade de realizar o ideal que tinha na vida, que me levou a ela, só um outro bem forte, mais agradável, que abrisse outras perspectivas na vida, talvez me tirasse dessa imunda bebida, que, além de me fazer porco, me faz burro. Não quero morrer, não. Quero outra vida. Meu nome é Fernanda Souza, sou mestrando na teoria literária, na área de teoria literária e literatura comparada da Universidade de São Paulo. Departamento em que estou desenvolvendo uma pesquisa de mestrado em que eu comparo os diários do Lima Barreto com os diários da Carolina Maria de Jesus, e sobre os quais eu vou falar com mais detalhes ao longo da minha fala aqui. Ser pesquisadora de literatura se relaciona muito ao lugar que a literatura sempre ocupou na minha vida desde quando eu era mais nova. Eu cresci sem muita autoestima, como é comum com muitas meninas negras no Brasil e no mundo. Então a literatura surgiu para mim como uma grande companhia. Mesmo quando eu ainda não sabia ler nem escrever, eu sempre queria estar lendo. Eu sempre pegava um livro e começava a inventar histórias na minha cabeça. Eu inventava diálogo para os personagens. E a minha mãe e meu pai não tinham muita paciência para ensinar, ler e escrever. E acredito que nem tinham muitos recursos para conseguir me ensinar. Então, mesmo antes de saber ler e escrever, a literatura já me encantava, já era um lugar em que eu me sentia à parte, era uma companhia para mim. E eu me recordo que, a partir do momento que eu aprendi a ler, eu aprendi a decifrar as palavras que estavam nos livros, a literatura se tornou uma companhia ainda maior. Tanto é que na escola eu poderia não ter muitos amigos, mas eu tinha os livros me acompanhando. E naquela época eu ainda não tinha uma identidade construída e tal. Mesmo na minha família isso não é algo muito bem estabelecido. Então eu li o que me aparecia, não havia ainda uma busca, eu quero ler um escritor negro ou algo do tipo. Então eu fui constituindo a minha identidade enquanto uma leitora a partir do que me chegava, a partir de livros infanto-juvenis, a partir dos clássicos, Machado, Clarice Lispector, Gabriel Garcia Marques, esses autores todos. E eu lembro que durante todo esse momento, esse percurso na minha vida, eu sempre entendi que a literatura era, no fundo, o que me fazia bem, o que me confortava e o que, acima de tudo, me provocava. E eu lembro que até hoje, quando eu era mais nova, eu considerava as melhores férias da minha vida foi quando eu consegui ler 14 livros em um mês, né? Então isso diz muito sobre como a literatura era para mim algo especial diante da minha falta de autoestima e de poucas relações afetivas com as pessoas, para além do meu seio familiar. Quando eu entro na USP, no curso de letras, eu entro muito na perspectiva de ter meu diploma e dar aula na escola pública, né? Sair daqui com esse propósito cumprido. Porém, ao longo da minha estadia aqui, podendo passar da curiosidade ingênua, né, que é uma espécie de curiosidade em ler mais, mas sem saber exatamente a metodologia de ler aqueles textos, modos de crítica, modos de olhar e analisar aquilo, eu pude chegar, partindo dessa curiosidade ingênua, eu cheguei àquilo que Paulo Freire chama de curiosidade epistemológica. E nessa passagem, de tentar, digamos, me valer desses recursos que a universidade me disponibilizava e aprender com eles, eu fiz isso em meio a uma experiência muito difícil de não lugar, né? Porque foi nessa universidade que eu comecei a perceber que eu vivia uma espécie de não lugar, um mundo que não era exatamente meu mundo. Eu achava que eu entraria na USP e teria um lugar em que eu me sentiria acolhido. Não foi exatamente isso que aconteceu. E aí, eu lembro que no primeiro ano da universidade, eu fiz aula com um professor chamado Joaquim Alves de Aguiar, que já faleceu, né? Um professor que foi muito especial na minha trajetória. E eu lembro que numa das primeiras aulas ele falou: então, aqui no nosso curso a gente vai ver só o filé mignon da literatura, né? A gente vai ler Machado, a gente vai ler Guimarães Rosa, a gente vai ler Clarice, só o filé mignon. E naquela época eu comecei a pensar, mas o que seria exatamente esse filé mignon, né?
E ao longo da minha trajetória na USP eu percebi que esse filé mignon tem a ver com um cardápio muito limitado de autores que nos são apresentados no curso, né? E nesse cardápio não há muito espaço para escritores negros. O que faz sentido se a gente pensar naquela música da Elza Soares sobre a carne negra ser a carne mais barata do mercado. Então não vai entrar no cardápio tão requintado que tem o filé mignon. E eu lembro que nesse curso que eu fiz com ele no primeiro ano, ele apresentou um autor chamado João Antônio, nascido e radicado em São Paulo, que escrevia histórias sobre os malandros, os ditos vagabundos, as prostitutas, as classes populares. E todo livro que eu pegava do João Antônio tinha uma menção a Lima Barreto. Para Lima Barreto, meu mestre. Havia várias alusões a Lima Barreto. E eu já conheci o Lima Barreto, né? Todo mundo acaba conhecendo a figura dele por nome, né? Na escola ou lendo alguma coisa. Eu decidi ir atrás do Lima Barreto. Então eu li João Antônio, eu li vários livros do João Antônio. Depois que eu terminei João Antônio, eu pensei, agora eu preciso chegar no Lima Barreto. Porque nesse momento eu estava interessado em estudar o João Antônio. E se para o João Antônio Lima Barreto é tão importante, então eu vou até o Lima Barreto, porque o Lima Barreto vai me ajudar a entender melhor o João Antônio. Mas quando eu chego no Lima Barreto me captura e eu esqueço o João Antônio. E eu lembro que eu fui ler primeiramente os contos do Lima Barreto, Histórias e Sonhos, e eu fiquei encantada pelos contos, pelas histórias que ele trazia e por serem histórias que já figuravam personagens negros, né? E isso me chamou muita atenção, porque era início do século XX. E ele trazia uma representação de personagens negros de uma maneira não estereotipada. E aí eu li Diário do Hospício e fiquei completamente chocada com o livro, com a coragem dele de escrever, mesmo em um contexto de completa opressão, violência, silenciamento. E isso me trouxe várias questões sobre o que o motivou a escrever, o que o levou a, naquele ambiente, buscar a escrita, buscar escrever no verso de folhas usadas, porque Diário do Hospício é um diário gestado em folhas usadas, em folhas que ele encontrava no hospício e ia escrevendo. Nesse momento, também chegou até mim Quarto de Despejo, né? Uma colega da universidade me indicou, falando o seguinte: leia esse livro, ele vai mudar a sua vida. E eu peguei Quarto de Despejo na biblioteca, nunca tinha ouvido falar da Carolina Maria de Jesus, e quando eu li Quarto de Despejo, eu fiquei duplamente chocada. Mas eu não conseguia ler Quarto de Despejo sem pensar no Lima Barreto. E eu não conseguia mais ler Lima Barreto sem pensar na Carolina, né? Começou a surgir na minha cabeça um diálogo entre os dois, porque eu pensava no que a Carolina trazia em Quarto de Despejo, desde a favela, e que Lima Barreto trazia no Diário do Hospício, desde o hospício, e comecei a pensar em aproximações, né? E além de pensar em aproximações do ponto de vista de um interesse teórico em estudá-los, havia uma solidão ali que eu me identificava. Havia uma solidão, uma fragilidade, e ao mesmo tempo uma busca por se manter de pé, por se constituir enquanto sujeito, que me fazia me identificar com eles, né? E essa profunda solidão, que era uma solidão afetiva, existencial, enfim, de vários sentidos, eu consegui ter uma noção maior, porque nessa época eu estava já me inteirando na militância negra aqui em São Paulo, então eu consegui dar um passo a mais, que era o quê? Racializar essa solidão, né? Porque no primeiro momento era uma solidão que tinha a ver comigo enquanto sujeito, uma solidão afetiva, uma solidão, enfim, muito profunda. Eu fui percebendo, conforme eu fazia leituras em torno de raça, racismo, identidade, que aquela solidão dizia respeito a experiências específicas, a sujeitos específicos que são presentes aqui no Brasil. E aí eu decidi que eu gostaria muito de aproximá-los, tendo em vista essa solidão, mas pensando-a de maneira racializada, considerando como raça, classe, mesmo a escravidão tem um papel significativo no modo como eles se constituem como sujeitos, no modo como eles reelaboram suas experiências nesses diários. E aí, ao fazer essa aproximação, eu lembro que participei de uma reunião de uma professora da universidade, daqui da USP, e eu falei do meu interesse em estudar os dois diários, que eu queria compará-los, e que para mim era muito importante pensar o quanto o racismo tinha um papel significativo nesses diários, no modo como eles reelaboravam essas experiências, no modo como eles viam o mundo. E eu lembro que nessa reunião uma pessoa me disse: você está colocando muito peso no racismo, a sua análise não vai ficar tão boa, e você não pode querer comparar só porque eles são negros e escreveram diários. Mas na verdade a minha peça não era apenas porque eles eram negros e escreveram diário, mas porque havia algo
em torno da reelaboração da experiência que me parecia comum entre os dois, né? O modo como aparecia a dimensão do suicídio, a literatura enquanto uma espécie de salvação e perdição, o modo como eles faziam do diário uma maneira de se autoconstruir como diferente do outro, como um indivíduo e não como mais um negro, como mais um sujeito que pode ser violentado. Então, para mim, havia outras questões ali, para além de pensar, são autores negros que escreveram diários, mas naquela época isso não foi compreendido. E essa experiência quase me levou a abandonar a pesquisa na universidade, porque eu pensei que não era capaz de realmente desenvolver isso. Porém, eu não desisti, e aí eu desenvolvi uma IC chamada Desde o Hospício e a Favela, um Grito Negro. E ter juntado o hospício e a favela no título tinha a ver com uma compreensão que naquele momento eu tinha de que tanto o hospício quanto a favela são espaços que são racializados, né? Existe uma presença significativa de um determinado grupo social ali, que é a população negra. Desde o hospício e a favela era para marcar justamente esses espaços como espaços que nos foram impostos como espaços para nós morrermos. Mas Carolina Lima Barreto tentam viver nesses espaços. E eu trago o grito negro, como uma metáfora que vem do livro Pele Negra, Máscaras Brancas do Fanon, que expressa muito o modo como essa voz se expressa diante das condições que nós vivemos. É uma voz que, quando rompe o silenciamento, soa como uma espécie de grito que ecoa ainda hoje na nossa cabeça. Eu pensei em trabalhar com outros autores, com outros textos, mas eu sentia que eles ainda me chamavam, que eu ainda não tinha cumprido, talvez, a minha missão, né? E eu pensei em continuar com os diários, porque a minha IC foi uma espécie de Frankenstein, porque foi muita coisa para pouco tempo, e o meu orientador falou que eu poderia continuar com os 2 diários. Só que eu comecei a pensar que eu não queria ficar limitada ao hospício e à favela, eu não queria ficar limitada aos espaços que a sociedade está acostumada a nos ver, né? Eu queria pensá-los também em outros espaços. E aí eu resolvi incluir Diário Íntimo, Lima Barreto, que é um diário que vai de 1903 a 1921, percorrendo vários momentos da vida dele, em que ele está na rua, no subúrbio, na casa dele, na Secretaria de Guerra, onde ele trabalhava como funcionário público. E também Carolina, quando ela consegue estourar e ter sucesso, quando ela vai para a casa de alvenaria, quando ela sai do lugar de negro e vai para aquilo que ela Gonçalves vai chamar de lugar de branco, né, que são as casas bem construídas, os condomínios, as universidades. Então eu queria pensá-lo também para além desses espaços e pensar como isso reverberava na escrita, né, esse deslocamento. Quando eu pensei em juntar mais diários à minha pesquisa, eu ainda sentia que faltava alguma coisa nessa junção entre essas 4 obras. E aí surgiu Racionais, surgiu a canção Negro-Drama dos Racionais, que eu comecei a escutar durante o processo de pensar a pesquisa. E quando eu escutei a canção e comecei a prestar atenção na letra, quando eles falam do drama da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choros e vela, eu comecei a pensar, pô, isso aí que ele está falando, que o Mano Brown que o Ed Rock está cantando, se relaciona ao que eu vejo nos diários, né? E a música como um todo, o trauma para não ser mais um preto fudido, era um trauma que a Carolina Lima Barreto também já estavam enfrentando em contextos em que a cidadania para a população negra não estava sequer no horizonte. E aí eu comecei a pensar que eu poderia promover um encontro de temporalidades, pensar como os diários ressoam na canção do Negro Drama, assim como o Negro Drama ressoa nos diários. Como é possível pensar? Comecei a pensar que era possível olhar para a canção Negro Drama, para a maneira como eles retratam uma experiência específica, como uma canção que não se limita a 2002, ao período em que essa canção foi lançada, mas que tem a ver com toda a história da população negra no Brasil, se a gente for olhar, considerando os desafios que a gente enfrenta. Em vários momentos da canção Negro Drama, tanto Ed Rock quanto Mano Brown afirmam que aquilo se trata de uma história real, né? Não é lenda, não é fábula. Eles falam que eu não li, eu não assisti, eu vivo o Negro Drama, eu sou um Negro Drama. Então existe uma tentativa de afirmar aquela experiência como algo autêntico, como algo da ordem da verdade, como algo que não é passível de questionamento, não é ficção, é história real. E Carolina e Lima Barreto escolhem gêneros que estão muito ligados a uma ideia de uma transparência entre o real e o narrado, né? Então eu comecei a pensar também que essa experiência que eles vivem, né, clama por uma espécie de representação que tenta dar uma autenticidade a esses relatos e que tem a ver com uma urgência de fazer valer
experiência, né? E de tentar encontrar um lugar para as experiências práticas e sentimentos que não tem espaço na esfera pública. Então, tanto Carolina quanto Lima Barreto fazem nos seus diários um espaço de enunciação daquilo que não tinha espaço na esfera, daquilo que não havia espaço na esfera pública, né? Então, isso foi algo que me chamou muita atenção. Eu estou ainda desenvolvendo, né, a pesquisa, estou muito empolgada porque eu estou pensando muito na dimensão ambivalente da palavra negro-drama, do quanto a palavra negro e negro-drama tem tanto a ver com o sujeito negro, racializado como negro, mas também com o negro enquanto uma categoria marcada pela negatividade. Assim como o drama diz respeito tanto a uma realidade conflituosa, mas também tem a ver com gênero literário. Então, estou muito empolgada em pensar essas relações e pensar como os diários podem nos ajudar a desestabilizar um pouco o modo como a teoria literária, a crítica literária olha para esses textos, olha para esses autores. E em relação ao Diário do Hospício especificamente, que é o meu foco aqui, esse diário ele foi publicado em 1956, ou seja, póstumamente, organizado pelo Francisco Assis Barbosa, e ele retrata a segunda experiência de internação no hospício do Lima Barreto, que ele foi internado 2 vezes. Na segunda vez, ele ficou do dia 25 de dezembro de 1919 ao dia 2 de fevereiro de 1920. Né? E nessa segunda internação, ele entrou como indigente, ele entrou pelas mãos da polícia. E quem entrava pelas mãos da polícia eram aqueles sujeitos considerados como vagabundos, alcoólatras, miseráveis. E nesse diário, ele procura escrever o quanto foi humilhante e violento ele passar por tudo aquilo, o quanto aquilo o marcou negativamente. E, acima de tudo, ele tenta falar fora da loucura estando no hospício. Ele tenta constituir uma voz como alguém que constituir uma voz de alguém que não é louco. Você vê um esforço dele de não se deixar submeter pela definição do outro, né? Por aquilo que o outro diz que ele é. E, acima de tudo, o outro que diz aquilo que ele é um estilo extremamente negativo por ele ser negro, o mestiço, no caso, era visto como um ser degenerado. Então, o Lima Barreto ele luta contra isso. O Lima Barreto poderia ser mais um número, ele poderia ser mais uma estatística, mais um pobre, preto e morto, como diz na Canção dos Nacionais. Só que ele escreve, e quando ele escreve, ele assinala, ele marca a sua existência no mundo, né? E ele consegue dar voz e corpo a uma experiência e a uma realidade que a gente está acostumado a ver só por meio de números, né? Quando a gente fala dos hospícios, quando a gente fala das prisões, a gente fala em números. O Brasil tem não sei quantos pessoas presas, tem não sei quantas pessoas nos hospícios. A gente fala de morte de uma maneira muito estatística. E Lima Barreto, ele consegue trazer voz e corpo para uma experiência que poderia ser só mais um número. Isso foi algo que me encantou, né? Porque ele não traz só ele traz as pessoas ao seu redor, ele traz a fala de outros loucos, pessoas que naquele contexto eram apenas sombra, resto, né? Que não eram vistos como seres cuja voz deveria ser ouvida. Então isso me encantou bastante. E outra coisa que me vincula ao Lima Barreto e ao diário dele é a coragem que ele tem de tentar traduzir uma dor que é da ordem do indizível, né? Ele se expõe no diário e tenta traduzir em palavras uma dor que é da ordem do indizível, do difícil de falar, e que ressoa muito com as nossas experiências, com coisas que nós enfrentamos, mas nós não verbalizamos. O Diário do Hospício se torna para mim uma obra potente porque permite, no meu caso é o que acontece, me permitiu olhar para as pessoas em condições de extrema vulnerabilidade, como moradores em situação de rua, pessoas tidas como loucas, de uma outra forma, porque ele consegue trazer no Diário do Hospício um questionamento a respeito do que seria loucura. As pessoas matam por amor, isso não é loucura? Né? Pessoas que só querem saber de dinheiro, isso também não seria loucura? Por que louco é quem é assim, assim, assado? E eu acho extremamente corajoso porque ele faz isso num contexto em que a cidadania, para sujeitos como ele, estava longe de ser sequer possível. Eu vejo o Lima Barreto como o sobrevivente de uma história que dói, né? Sobrevivente de uma história que dói e que está ali em meio àquele espaço, digamos, infernal, né? Que ele fala que é ali que a gente pode ter a imagem mais poderosa do que a desgraça pode na vida dos homens. É ali naquele espaço que ele meio que procura a cura, né? A procura da cura, como diz na Canção dos Nacionais. Mas é uma cura que não
que parece que não encontra. E que ela se encontra, na verdade, nessa busca, né? Não acho que a gente encontra uma cura para o racismo, mas a cura a gente vai encontrando na busca. E não vai encontrar uma cura em si que resolve os problemas, mas é na busca. E o Lima Barreto faz da literatura essa busca. Eu estou falando muito de sofrimento, e estou pensando que a dimensão do sofrimento é um elemento profundo que me liga ao Lima Barreto. Porque hoje em dia a gente percebe, a gente tem um momento de resgate da obra dele, né, de maior valorização da obra dele, que eu acho super importante. Mas eu acho que é preciso pensar em todo o sofrimento que ele traz nos diários. Como todo o sofrimento que ele traz nos diários, em sua obra, é um sofrimento atual, né? As dores dele ainda ressoam no nosso presente, né? E por isso, um desafio para mim é aproximar o Lima Barreto do mundo real, é aproximar a figura dele como escritor dos bêbados, dos loucos, dos vadios, dos moradores de estação de rua. Desmonumentalizar a figura do Lima Barreto, porque ele é gente como a gente, né? Gente como a gente que procurou escrever sobre gente como a gente. Outra coisa que me faz pensar nos diários, tanto nele quanto na Carolina, é que existe uma espetacularização da nossa dor que se liga a uma espécie de naturalização. Então a gente vê, mais um jovem negro morto. Que novidade tem aí, né? Já sei que isso acontece, né? Você vê várias notícias e a gente muitas vezes reage com naturalidade. E acima de tudo, a imagem do corpo negro escravo, torturado, violentado, pobre, é uma imagem reiterada completamente, de um modo que não nos faz pensar na individualidade ali, na subjetividade ali. E eu penso que os diários, eles permitem olhar para o Lima Barreto, para a Carolina e para os outros sujeitos que eles incorporam, para além desses números, para além dessa violência, e nos faz olhar para os sonhos, para as frustrações, para os medos, para as facilidades. E aí que entra um desafio da minha pesquisa, que é uma grande pergunta, que eu vou tentar responder só ao final, que é pensar se seria possível uma existência para além do racismo, né? Seria possível pensar as experiências que eles reelaboram nos diários para além dos determinantes de raça, classe? Haveria algo ali em comum, algo ali que a gente pode pensar em uma humanidade em comum que ultrapassa essas determinações? Eu não sei, mas eu sei que quando eu olho para os diários, quando eu olho para o diário do Hospício do Lima Barreto, eu sinto que ele permite que a gente olhe para o rosto humano que o racismo encobre com um véu, como diz o Aquino Libento. E isso é algo que me encanta, porque, acima de tudo, viver sob as condições que a gente vive é o tempo todo tentar não enlouquecer. E o Lima Barreto escrever Diário do Hospício, sendo classificado como louco, mas tentando mostrar que não é louco, é sinal de que a literatura também é uma estratégia para a gente não enlouquecer. E estudar os diários é por isso também a minha procura da cura. Eu não sei se eu vou encontrar, mas eu sei que eles estão me acompanhando nessa busca.